Existe uma guerra acontecendo neste momento dentro da Polícia Federal. Uma disputa silenciosa, pesada e extremamente perigosa, porque envolve duas das investigações mais explosivas do país. O escândalo dos descontos ilegais contra aposentados do INSS e as apurações relacionadas ao Banco Master. De um lado, investigadores tentando avançar sobre personagens poderosos. Do outro, mudanças internas, redução de equipes, suspeitas de vazamentos seletivos e uma enorme preocupação com aquilo que pode aparecer nos documentos, mensagens e movimentações financeiras. E o ponto mais grave é que essa disputa pode atingir pessoas muito próximas de Lula e também autoridades que hoje ocupam os cargos mais poderosos da República. Antes de qualquer coisa, eu preciso deixar uma questão muito clara. A Polícia Federal é formada, em sua maioria, por homens e mulheres honestos, profissionais que colocam a própria segurança em risco para combater o crime organizado, prender corruptos e proteger a população brasileira. O problema não é a instituição inteira. O problema está em determinados grupos que, segundo as críticas apresentadas no material que chegou até nós, teriam transformado setores da corporação em instrumentos de interesses políticos. E quando uma instituição de Estado passa a ser pressionada por interesses de governo, ministros ou grupos políticos, quem perde é o Brasil inteiro. Está começando mais um boletim informativo aqui no seu canal Movimento Brasil Patriota. Eu sou Ademilson e hoje nós vamos entender a disputa que tomou conta dos bastidores da Polícia Federal, as mudanças realizadas na equipe responsável pelo escândalo do INSS, a reação do ministro André Mendonça e o medo de que documentos relacionados ao filho de Lula possam provocar uma crise de grandes proporções. Preste muita atenção, porque essa história envolve investigação, poder, eleições e uma batalha para controlar quem terá acesso às informações. De acordo com a linha apresentada na transcrição, atualmente existem 2 casos capazes de provocar enormes consequências políticas. O primeiro envolve o Banco Master e as relações mantidas por Daniel Vorcaro com personagens influentes. O material menciona contratos considerados estranhos, encontros, viagens, visitas e possíveis mensagens de visualização única. São elementos que, caso sejam confirmados pelas investigações, poderiam revelar uma rede de relações muito mais ampla do que aquela conhecida até agora. O segundo caso é ainda mais sensível para o Palácio do Planalto, o esquema dos descontos ilegais contra aposentados e pensionistas do INSS. Estamos falando de pessoas que trabalharam a vida inteira, contribuíram durante décadas e dependem do benefício para comprar comida, remédios e pagar as contas. Mesmo assim, milhões de reais teriam sido retirados dos pagamentos dessas pessoas por meio de descontos que muitos aposentados afirmam nunca ter autorizado. E é exatamente nesse ponto que surge o nome de Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha. Segundo as alegações mencionadas no material, investigadores teriam encontrado indícios de que o filho do presidente recebia uma espécie de mesada no valor de aproximadamente R$300 mil. Essa suspeita ainda depende de comprovação e de conclusão oficial das investigações, mas apenas a possibilidade de existir uma ligação entre o esquema e alguém da família presidencial já seria suficiente para provocar um terremoto político em Brasília. A pergunta é inevitável: as investigações estão recebendo toda a estrutura necessária para chegar até o fim ou estão sendo controladas para impedir que determinados nomes apareçam? Essa questão ganhou força depois de uma mudança promovida na área responsável pela apuração. A Operação Sem Desconto, que investigava as fraudes contra os aposentados, teria saído da divisão especializada em crimes previdenciários e sido transferida para um grupo responsável por investigar autoridades com foro no Supremo Tribunal Federal. Na prática, o caso deixou a estrutura em que vinha sendo analisado e passou para outro setor. A mudança poderia ser apresentada apenas como uma reorganização administrativa. O problema é o momento em que ela aconteceu. Segundo a transcrição, a alteração ocorreu justamente depois de o delegado responsável pelas apurações encontrar possíveis elementos envolvendo Lulinha. A partir daí, a composição do grupo foi modificada e a investigação teria ficado com apenas 10 agentes da Polícia Federal. 10 agentes.
10 profissionais para analisar terabytes de documentos, mensagens, movimentações financeiras, depoimentos e informações relacionadas ao que é apontado como um dos maiores esquemas já praticados contra aposentados brasileiros. É evidente que uma equipe tão pequena pode ter dificuldades para processar todo esse material com a velocidade que o caso exige. E aqui surge uma suspeita extremamente grave. Essa redução teria sido apenas uma decisão administrativa ou seria uma maneira de desacelerar a investigação? Não estamos afirmando que exista uma ordem comprovada para interromper as apurações. O que estamos fazendo é comparando os acontecimentos. Um delegado encontra possíveis elementos relacionados ao filho do presidente. Pouco depois, a estrutura responsável pelo caso é modificada. A quantidade de agentes é reduzida e os dados passam a ser controlados por um novo grupo. No mínimo, isso precisa ser explicado de maneira transparente. Meus amigos, aproveite este momento para se inscrever no canal Movimento Brasil Patriota, ativar o sininho das notificações e deixar o seu gostei. Estamos firmes e fortes, acompanhando cada informação que aparece nos bastidores de Brasília. O seu apoio é fundamental para que este boletim chegue a mais brasileiros. Agora vamos continuar, porque a reação de André Mendonça mudou completamente essa disputa. Ao perceber as alterações feitas na investigação, o ministro André Mendonça decidiu aumentar o controle do Supremo sobre as apurações. Segundo o material, Mendonça determinou que qualquer nova mudança na equipe deveria passar pelo seu gabinete e que os dados coletados durante a operação também fossem encaminhados para sua análise. A decisão provocou reação dentro da própria Polícia Federal e teria levado integrantes da corporação a procurar o governo e a Procuradoria-Geral da República. A versão apresentada contra Mendonça é que o ministro do Supremo estaria tentando interferir diretamente no trabalho dos investigadores. Mas existe uma contradição que precisa ser apontada. Durante anos, ministros do STF participaram diretamente de inquéritos, determinaram buscas, bloquearam contas, ordenaram prisões e cobraram informações da Polícia Federal. Alexandre de Moraes, por exemplo, concentrou em seu gabinete uma série de decisões relacionadas aos inquéritos conduzidos pelo Supremo. Em outras investigações, essa proximidade entre ministros e Polícia Federal foi tratada por parte da imprensa como algo normal. Agora, quando André Mendonça exige receber informações de um caso que pode envolver pessoas próximas ao governo, o mesmo tipo de atuação passa a ser apresentado como interferência. O pau que dá em Chico também precisa dar em Francisco. Caso seja aceitável que ministros acompanhem de perto investigações sob sua responsabilidade, André Mendonça também tem o direito de saber por que a equipe foi modificada, quantos agentes trabalham no caso e quais informações já foram encontradas, principalmente quando estamos falando de um esquema que atingiu aposentados, pensionistas e pessoas vulneráveis. Na avaliação apresentada pela transcrição, Mendonça estaria tentando impedir que a investigação fosse esvaziada. Ele teria percebido que as mudanças internas poderiam dificultar o avanço das apurações e decidiu exigir que os documentos chegassem ao seu gabinete. A partir desse momento, a situação ficou ainda mais delicada para os envolvidos. Isso porque, caso os dados realmente revelem movimentações financeiras ou comunicações relacionadas a Lulinha, o ministro poderá autorizar novas medidas. Dependendo da força das provas, podem surgir pedidos de busca e apreensão, quebra de sigilo, novos depoimentos e outras diligências previstas pela legislação. É importante reforçar que nenhuma dessas medidas significa condenação. Uma investigação existe justamente para confirmar ou descartar suspeitas. Entretanto, impedir que os dados sejam analisados também não pode ser aceito. Quando existe uma dúvida envolvendo dinheiro retirado de aposentados, todos os fatos precisam ser esclarecidos, independentemente do sobrenome da pessoa investigada. O ponto central desta história não é apenas Lulinha, é o risco de existir tratamento diferente para aliados e adversários do poder. A
transcrição também levanta suspeitas sobre vazamentos seletivos de informações. Segundo essa crítica, dados capazes de atingir políticos da direita chegariam rapidamente à imprensa, enquanto informações comprometedoras relacionadas ao governo, a ministros ou a pessoas próximas do poder seriam mantidas sob controle. Se isso estiver acontecendo, não estamos falando de investigação imparcial. Estamos falando do uso político de informações sigilosas. Um vazamento seletivo pode destruir uma reputação antes mesmo de um investigado apresentar sua defesa. Uma manchete publicada no momento certo pode interferir em eleições, provocar desgaste e criar condenações antecipadas perante a opinião pública. Enquanto isso, outros documentos permanecem escondidos, protegendo aqueles que possuem acesso aos centros de poder. É justamente por isso que o afastamento de um servidor suspeito de vazar informações também aparece como um ponto importante no material. André Mendonça teria tomado medidas para retirar da investigação uma pessoa acusada de repassar dados à imprensa. Essa decisão reforça a impressão de que o ministro está tentando controlar não apenas o andamento da operação, mas também a maneira como as informações são manipuladas politicamente. Agora a situação ficou complicada. De um lado, a direção da Polícia Federal defende sua autonomia para organizar as equipes. Do outro, um ministro do STF exige acesso às informações para impedir que um caso de enorme repercussão seja enfraquecido. No meio dessa disputa estão milhares de aposentados que querem apenas uma resposta. Quem retirou o dinheiro de seus benefícios e quem permitiu que o esquema continuasse funcionando. As vítimas não podem ser esquecidas. Por trás de cada número existe uma pessoa, existe um aposentado que deixou de comprar um medicamento, existe uma viúva que teve dificuldade para pagar a conta de luz, existe um trabalhador que passou a vida contribuindo e descobriu descontos que nunca autorizou. Por isso, qualquer tentativa de reduzir a equipe, atrasar a apuração ou proteger nomes poderosos precisa ser investigada com a mesma seriedade que o esquema principal. Não basta descobrir quem recebeu o dinheiro, também é necessário descobrir quem tentou impedir que a verdade aparecesse. E existe outro componente que aumenta ainda mais a tensão: o calendário eleitoral. Uma investigação envolvendo o filho de Lula durante um período de campanha pode atingir diretamente o projeto de reeleição do presidente. Não porque o filho responda automaticamente pelos atos do pai ou o pai pelos atos do filho, mas porque o governo terá de explicar por que uma pessoa tão próxima ao presidente aparece citada em uma apuração envolvendo dinheiro de aposentados. É exatamente por isso que qualquer decisão tomada agora será observada com desconfiança. Caso a investigação avance, o governo poderá alegar perseguição política. Caso seja enfraquecida, a oposição poderá denunciar proteção. A única saída capaz de preservar a credibilidade das instituições é a transparência absoluta. Divulgar o tamanho da equipe, explicar os motivos das mudanças, garantir acesso aos documentos e permitir que os investigadores trabalhem sem pressão. Só que transparência é justamente o que parece estar faltando. A disputa envolvendo André Mendonça também expõe uma contradição maior dentro do Supremo. Quando decisões duras atingem pessoas da direita, grande parte da imprensa afirma que as instituições estão funcionando. Quando uma investigação ameaça chegar perto do governo Lula, imediatamente surgem questionamentos sobre abuso, interferência ou excesso de poder. A regra precisa ser igual para todos. Não pode existir uma Polícia Federal para investigar Bolsonaro e outra para investigar Lula. Não pode existir um Supremo rigoroso com opositores e cauteloso com aliados. Não pode existir vazamento seletivo quando o alvo é da direita e silêncio quando o investigado pertence ao grupo político dominante. Essa guerra interna precisa terminar com a vitória dos investigadores honestos, dos agentes que querem seguir os documentos, analisar as contas, descobrir os responsáveis e apresentar provas. A Polícia Federal não pertence a Lula, a Alexandre de Moraes, ao PT, à direita ou a qualquer governo. A Polícia Federal pertence ao Estado brasileiro e deve trabalhar em defesa da população. O mesmo vale para o Supremo Tribunal Federal.
André Mendonça será cobrado por suas decisões, mas a exigência de acesso aos dados precisa ser analisada dentro do contexto completo. A equipe foi alterada, o número de agentes foi reduzido, um possível envolvimento de pessoa próxima ao presidente teria surgido durante as apurações. Diante dessas circunstâncias, acompanhar o caso de perto não parece uma atitude absurda, parece uma obrigação. Agora falta descobrir até onde essas informações realmente chegam. Os documentos confirmam os pagamentos mencionados na transcrição? Qual seria a origem dos recursos? Quem autorizou as movimentações? Existia alguma relação entre os investigados no caso do INSS e os envolvidos nas negociações relacionadas ao Banco Master? Por que as equipes foram modificadas justamente nesse momento? Essas perguntas não podem ser tratadas como ataques políticos. Elas precisam ser respondidas com provas. O Brasil já viu investigações serem enterradas, processos prescreverem e escândalos desaparecerem depois de acordos políticos. Desta vez, as vítimas são aposentados, pessoas que muitas vezes não possuem condições de contratar advogados ou pressionar autoridades. Se a sociedade não acompanhar o caso, existe o risco de que a investigação desapareça lentamente no meio da burocracia. E é por isso que a reação de André Mendonça incomodou tanto. Ao determinar que os dados fossem enviados ao seu gabinete e que mudanças futuras passassem por sua análise, o ministro criou uma barreira contra novas alterações silenciosas. A partir de agora, qualquer tentativa de retirar agentes, trocar delegados ou reorganizar a estrutura poderá ter de ser explicada. Isso não garante que a investigação chegará até o fim, mas dificulta que ela seja esvaziada sem deixar rastros. O governo, a direção da Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República precisam esclarecer publicamente suas posições. Não basta dizer que defendem a autonomia da corporação. É necessário explicar como 10 agentes conseguirão analisar todo o material e por que uma divisão especializada em crimes previdenciários deixou de comandar uma operação justamente sobre fraudes previdenciárias. O detalhe mais importante é simples: quem não deve, não precisa ter medo de investigação. Caso Lulinha não tenha qualquer relação com os valores mencionados, a apuração poderá inocentá-lo. Caso as suspeitas tenham fundamento, as autoridades terão a obrigação de agir. O que não pode acontecer é impedir que as provas sejam encontradas. Esta investigação será um teste para a Polícia Federal, para o Supremo e para o próprio governo Lula. Um teste capaz de mostrar se as instituições realmente funcionam de maneira igual para todos ou se o poder continua determinando quem pode e quem não pode ser investigado. Agora eu quero saber a sua opinião. André Mendonça fez o correto ao exigir acesso aos dados da investigação? As mudanças na equipe da Polícia Federal precisam ser explicadas? Escreva aqui nos comentários. Inscreva-se no canal Movimento Brasil Patriota e compartilhe este boletim com todos os seus amigos. Precisamos acompanhar cada etapa desse caso e cobrar que ninguém seja protegido por possuir dinheiro, cargo ou sobrenome poderoso. Que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo, se Deus quiser.